Fala galera, começando mais um papo aleatório aqui no Backstage Tricolor. Fica ligado porque hoje nós vamos continuar aquela sequência, né, Vitor? 1, 2, 3, chegamos ao 4, que é nada mais, nada menos que ele, Walter Kahneman. É isso mesmo, Vitor? É isso mesmo, Rafael. E, né, num dia bem propício, né? Que dia é hoje, Rafael? Pois é, tchê. Olha, a gente tem que confessar que não foi de propósito, viu? Caiu exatamente no Dia do Trabalhador, 1º de maio. O, o cara, o personagem do dia é um dos caras que mais trabalha em campo, dá para ver pela seriedade que ele leva, cada disputa de bola. Walter Kahneman, o trabalhador do Grêmio, sendo homenageado hoje no Dia do Trabalhador. Exatamente, incansável Kahneman. Kahneman que fez a estreia contra o Atlético Paranaense no dia 24 de agosto de 2016, né? Estreia pelo Grêmio. E nessa partida ele já estava com o Jeromel do lado. Esse time que venceu o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, ainda com o Roger Machado comandando o Grêmio, era muito parecido com o time que viria a ser campeão da Copa do Brasil de 2016. Sim, é verdade. Eu lembro, Vitor, e agora eu vou deixar aqui, né, para o meu relato, meu depoimento para todos que estão inscritos no canal, que deixam um like, que comentam, que compartilham. Eu vou deixar exclusivo para quem está assistindo. Quando o Kahneman chegou, Vitor, eu te confesso, assim, ó, sem vergonha nenhuma, assim, ó, eu estava receoso, eu estava ressabiado, porque eu pensei assim, cara, é mais um Pablo Hernandes, é mais um Maidana. Quem não lembra, vai lá em grêmiopedia.com e vê Pablo Hernandes e Maidana e olha o histórico deles no Grêmio. E aí, até o Maidana jogou mais partidas, né? Não em qualidade. E aí o Maidana, então vamos dizer assim que até foi mais ou menos. Mas o Pablo Hernandes, brincadeira. Então eu fiquei ressabiado, porque eu lembro que o Kahneman, na eliminação do Grêmio em 2014 na Libertadores, né, o Kahneman jogava no São Lourenço, mas ele não era titular, ele era reserva. No final de 2014, no Mundial, que o São Lourenço perdeu para o Real Madrid, o Kahneman foi titular, mas na Libertadores, quando eliminou o Grêmio, ele era reserva. Ele entrou no segundo tempo, naquele jogo com o Grêmio. Então, eu pensava assim, pô, cara, o cara era reserva, o cara, tipo, não segurou o Real Madrid. Isso eu não posso falar, porque aí eu vou estar dando um tiro no pé, né? Nem o Jeromel e o Kahneman seguraram o Real Madrid. E aí é engraçado, porque eu ia falar, Vitor, o Kahneman jogou 2 vezes contra o Real Madrid com clubes sul-americanos, né, em mundiais de clubes. Sim, Então, o Kahneman tem mais Libertadores que me diz um time brasileiro que só tem uma Libertadores, só para eu tirar um sarro. Vasco da Gama. Então, ó, o Kahneman tem mais Libertadores que o Vasco da Gama. Aguenta coração. Vasco da Gama, Atlético Mineiro. Isso aí. Atlético Mineiro também. Que é graças ao Ronaldinho, desculpa lá. E o Vitor também, né? O grande Vitor com C. Não era da base do Grêmio, mas a projeção dele foi no Grêmio. Vou falar aqui dos números do Kahneman, né? Os números absolutos pelo Grêmio: 251 jogos, 128 vitórias, 65 empates e 58 derrotas, e marcou 5 gols. E agora, esse ano, então, vai fechar 7 temporadas. Em agosto, fecha 7 anos que ele estreou, né? Sim, o Kahneman que ele foi apresentado pelo, na época, vice-presidente de futebol, Alberto Guerra, que hoje é presidente, né? Olha só O que. Jeromel tinha sido apresentado pelo Rui Costa, né, e Sim. o Kahneman pelo Alberto Guerra. E me diz uma coisa, Vitor. Tenta me ajudar a lembrar aqui. Quantos anos o atleta tem que ter para receber? Eu não sei se é. Segundo a um- naturalidade? Não, não. O mérito por estar no clube. Tem um nome que agora não tá me vindo aqui. Aí eu também não vou saber. Porque eu sei que o Jeromel parece que já completou agora 9, né? Vai completar 9. Não, já vai fechar 10 que ele chegou, né? Em dezembro agora vai fechar 10 que ele chegou. E aí tem um prêmio, uma honra ao mérito, não sei, é um negócio, um hall da fama, não sei, que o Grêmio dá para jogadores que têm Tem, tantas temporadas.
Tem a Calçada da Fama, né, que tem jogadores que são, né, homenageados. Tem Sim. atletas que são laureados também. Isso, é isso aí, ó, então. Tem que ver qual é a regra, porque parece que o Jeromel já conseguiu, e aí o Kahneman agora tá fechando 7, eu não sei quanto tempo falta para ele conseguir também. Tomara que consiga, porque eu acredito que o Kahneman ainda aguenta mais uns aninhos. Sim, com certeza, cara. Mas ainda tem futebol para alguns anos, né? O Jeromel que já está bem aí na fase derradeira da carreira, né? E falar sobre alguns jogos, né? Eu falei do primeiro jogo do Jeromel não, do Kahneman com a camisa do Grêmio. O jogo de número 100 do Kahneman foi contra o Defensor, na Libertadores de 2018. O Grêmio ganhou de 1-0, gol do Luan. E o jogo de número 200 foi um empate em 0-0 com o Brasiliense na Copa do Brasil de 2021, né? O Grêmio passaria para a próxima fase. Então esses jogos aí redondos aí, né? O jogo anterior no jogo anterior do Kahneman, né? Considerando a partir de agora, foi número 250, foi o um empate contra o ABC, né? Ah, sim. 250 jogos, foi homenageado pelo clube, né? Ganhou plaquinha e tudo. O Grêmio aí não perdendo a oportunidade aí para estar fazendo homenagens, né? Nessa mesma ocasião aí o Diogo Barbosa completou 100 jogos, né? Os dois foram homenageados pelo clube e receberam plaquinha das mãos do Alberto Guerra. Vamos falar então de Campeonato Brasileiro, Rafael? Pois é, né? O Grêmio venceu fora de casa. A gente estava falando esses dias, em 2 vezes em que o Grêmio foi a Cuiabá, o Grêmio 3 tinha vezes. vencido. Havia vencido em 2, agora venceu a terceira. E aí nós estávamos na expectativa. Eu até brinquei, né? Pô, será que o Grêmio vai continuar 100% lá em Cuiabá? Do jeito que tá jogando, né? Aquele sufoco do Cruzeiro que a gente levou. E aí não é que o Grêmio foi lá e ganhou, meu. E não convenceu, né, Vitor? Mas ganhou. Os 3 pontos estão lá, ninguém tira. Sim, com certeza, né? No atual momento do Grêmio, importantes são os 3 pontos. Né, o Grêmio venceu ontem por 2-1 na Arena Pantanal, saiu vencendo por 1-0 com o gol do Vina, né, passe do Fábio, gol de cabeça do Vina. Logo em seguida o Cuiabá empatou e, né, no segundo tempo, já lá mais se encaminhando para a parte final do jogo, o Galdino, né, Everton Galdino, sacramentou a vitória, né, 2-1, fez o segundo gol da partida, jogada do Zinho, né, rebote do goleiro, e aí o Galdino, que já havia feito o gol que consolidou a classificação contra o ABC na Copa do Brasil, né, marcou ontem de novo, e está dando esperanças aí que pode ser uma peça importante aí ao longo do ano, mas ontem teve estreia nos profissionais. Quem que estreou ontem nos profissionais, Rafael? Eu só vou fazer o destaque que o Vina chegou a 4 gols na temporada e o Galdino também 4 gols. 2 caras aí que talvez a maioria não conheça, assim, né? E aí agora mostrando que recebendo oportunidades, recebendo minutagem, né, como se fala na linguagem do Sim. futebol, estão fazendo o que tem que fazer, que é gol, não importa o adversário, não importa se é gauchão, tem que fazer gol. Então tá legal ver esses dois aí mostrando a que vieram. Pois é, tchê, eu vou te falar, antes de falar o nome do cara que estreou ontem, que ele nasceu na mesma cidade que a minha esposa. Então eu conheço a cidade dele, desse atleta que estreou no Grêmio, por causa, né, da minha esposa. Eu já fui lá, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes. E em 2 dessas vezes, Vitor, o futebol estava relacionado, que foi na final da Libertadores de 2011. Eu estava lá em Três Passos assistindo o Neymar ser campeão da Libertadores. E claro, todo o elenco do Santos, tá? Senão os caras vão falar assim, porra, o Neymar ganhou sozinho. Não, gente, eu só dei o destaque pro Neymar porque ele foi o cara ali que fez o gol, então. Mas, e depois, 2012, tu não vai acreditar, eu tava de novo em Três Passos no dia da final da Libertadores, quando o Corinthians humilhou os hermanos do Boca Juniors com Emerson Sheik e companhia, E fazendo ali Romarinho para também, mim. né? Tem que lembrar do Como? Romarinho. Ah, sim, Kleber Machado chegou a saltar agora da cadeira quando tu falou Romarinho, ele já. Kleber Machado já queria gritar lá, Romarinho! E aí o Emerson Sheik, para mim, acho que de todas as finais de Libertadores que eu assisti, aquela para mim foi a maior atuação de um atleta em uma final de Libertadores. Emerson Sheik contra o Boca Juniors. Então essa ligação que eu tenho aí com Três Passos, tudo então para dizer que ontem estreou então
o Mila, um volante, jogou de volante, mas a gente não sabe, né, qual é a origem dele da base, né, se ele jogava mais adiantado e foi sendo recuado e tal, mas ontem ele estreou como volante, vamos ver ao longo da temporada se ele vai continuar nessa posição. E o Mila, que é de Três Passos, tem o irmão dele que é Mila também, que jogou no Inter, hoje está no Ceilândia, né, a informação que o Vitor nos Sim. trouxe antes, e Ceilândia é legal porque Federal. o apelido, né, Vitor, é do sobrenome Miller, o mesmo Miller, aquele que joga na Alemanha lá. Então acaba que fica nos bastidores ali, na infância, né? Em vez de falar Miller, fica o Mila, né? Então tá aí os dois Milas tendo ligações aí com a dupla Grenal. E ontem o mais novo, né? O Mila mais novo estreou com essa camisa do Grêmio aqui, que deve ter sido com certeza um orgulho. E pensando em carreira, é uma baita de uma vitrine, né? O que deve estar de gente querendo saber quem é o tal de Mila, para ver como é que é, da onde é que veio, com esse guri é bom, será que vem pro meu time ano que vem? Vamos ficar de olho nesse guri. Os empresários já devem estar assim, ó, igual o urubu, né, Vitor? Falar em empresário nesse momento do Grêmio é meio complicado, né? Certas situações aí que vem acontecendo. Mas eu vou ficar comentando, pelo menos por enquanto, mais do Mila, né? Que fez a estreia ontem nos profissionais do Grêmio. Né? Ele que o nome dele completo, né? Lucas Eduardo Miller, né? E o irmão dele é o Luiz Fernando Miller, né? Eles são filhos de jogador, né? Do Edson Miller. E aí, qual que é uma curiosidade, algo que eu percebi, né? Não que eu li sobre isso, tá? Porque ambos, a grafia era com dois L's, tá? E recentemente o Mila, que está no Grêmio, que estreou ontem, ele, dois L's, né? Não sei se eu falei outra letra, dois L's. O Mila, que estreou ontem pelo Grêmio, ele agora está usando somente um L, não sabe, provavelmente é para diferenciar do irmão, né? O irmão que está no Ceilândia. Então tem essa diferençazinha aí na grafia. E o Mila aqui, a minha suspeita é que ele era atacante, né? Mas isso aí a gente vai averiguar ainda. Eu tô, né? A gente sempre fala da Grêmiopédia, né? Somos editores da Grêmiopédia. Eu tô fazendo a construção aqui da história dele no site da Grêmiopédia e aí tô buscando essas curiosidades aí, né? O Rafael já citou, né? Que são de Três Passos, que são irmãos, né? O do Grêmio tem 20 anos. O do que jogou se formou no Internacional, o irmão dele tem 25 anos, né? Mais uma esperança aí de jogadores aí que concluíram a base no Grêmio, mais uma esperança aí nos times profissionais, né? Outro volante aí que o pessoal está muito curioso é o Ronald, né? O Ronald que vem seguidamente sendo convocado para seleções de base, talvez até por isso que não está não tá jogando ainda, né? Mas aí ficam essas esperanças aí ao longo dessa temporada aí. Vamos mudar agora para a Copa do Brasil, então, Rafael. Sim, só uma curiosidade antes, que o Mila mais velho, que joga no Ceilândia, tá jogando atualmente. O pessoal vai voltar a essa parte agora e vai assistir de novo umas 300 vezes. Porque o Mila, que tá no Ceilândia, tá jogando atualmente com o Romarinho! Só que é um outro Romarinho, tá? Não é aquele famoso do Kleber Machado, do Corinthians e tal. Mas é curioso, a gente acabou de falar do Romarinho e aí tem um outro Romarinho jogando com o Mila lá no Ceilândia. Bom, Copa do Brasil vai sair sorteio amanhã, é isso, Vitor? Isso, amanhã a CBF está fazendo sorteio aí das oitavas de finais da Copa do Brasil. Fica na nossa expectativa aí para saber quem vai ser o adversário. Tu tens alguma preferência, Rafael? Eu vou dar uma olhada aqui agora, confesso que eu não tinha aberto a lista dos clubes. Eu vou dar uma olhada aqui, que não seja o Fortaleza, já tá bom. Deixa eu ver. Pode dar Grenal. Pode dar Grenal ou eles não põem, clubes do mesmo estado? Não, pode dar qualquer coisa. Tá. Não tem nenhum. Todo mundo vai para o mesmo pote. Todo mundo vai para o mesmo pote. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu prefiro o América Mineiro, porque eu vi que o Matheus Cavicchioli, meu amigo, que começou na base do Grêmio, tomou um frango esses dias. Eu até pensei em brincar com ele no WhatsApp. Eu pensei, com isso não se brinca, né? E aí eu penso que talvez ele possa facilitar para o Grêmio aí. Espero que ele entenda que eu tô só brincando.
E aí, quem sabe o América Mineiro, então. Porque o resto que eu tô olhando aqui, rapaz, olha, deixa para depois. Por exemplo, Botafogo eu quero mais para frente, que daí talvez o Rafael e o Fábio se enfrentem, né? Os gêmeos, que a gente tava brincando esses dias. E aí deixa para final o Inter, Fortaleza, o Palmeiras e o Corinthians também, né? Cruzeiro eu quero que seja eliminado amanhã, por, sei lá, alguma coisa que aconteceu lá no clube, a CBF fala assim, ó, Cruzeiro foi eliminado, não vai jogar as oitavas de final. Torcedor gremista sabe por quê, né? Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil e a gente quer acabar com isso, né, Vitor? A gente ficou tantos anos, né, como o maior vencedor da Copa do Brasil, né? E aí o Cruzeiro levantou duas Copas do Brasil em sequência e acabou nos ultrapassando, né? O Grêmio que foi o primeiro campeão na Copa do Brasil em 1989 contra o Sport, né? O Sport que está entre esses 16 clubes, né? Isso. Eu vou passar a listagem aqui, só me confirma, Rafael, o Corinthians ele é tetra também, né? Agora tu me pegou. Mas vai falando na lista que eu confirmo. Eu já achei aqui, não. O Corinthians tem 13, é o Palmeiras que é tetra, né? Tá. Tá, mas vamos lá. Eu vou fazer um comentário a respeito de cada um dos times, tá? Sim. Qual que é a minha perspectiva, né? Já que estamos em formato de podcast não tem esse comprometimento aí em ser algo ágil, né? A gente está fazendo um debate aí, quem assistir pode comentar, né? Estamos aguardando aí os comentários de vocês, né? Então, eu peguei ali que aqui na Wikipédia mesmo ficou mais prático para mim. Então, vou começar pelo Flamengo, tá? O Flamengo, né, tetracampeão da Copa do Brasil, não quero que seja campeão, né, porque vai igualar o Grêmio, né, o Flamengo foi o segundo time a ser campeão da Copa do Brasil. O Flamengo que ele perdeu para o Internacional, que perdeu para a gente esse ano, e o Flamengo perdeu ontem para o Botafogo por 3-2, vou botar só uma palavrinha aí, arbitragem, será que, né, se não fosse a arbitragem, talvez ia ser mais feio para o Flamengo, né, que o Flamengo precisa de algumas colaborações extras aí para chegar em algum lugar, né? Tem um baita de um time, tem um enorme respeito à torcida do Flamengo, mas a gente sabe que na hora para ser campeão ou tem que gastar uma fortuna ou precisa da ajuda da arbitragem. Mas enfim, né? Vamos para o Palmeiras, né? O Palmeiras, esse sim, para mim, é o time mais complicado de enfrentar na Copa do Brasil. Por quê? Porque é um clube extremamente estruturado em várias áreas, né? Vem aí, segue com o mesmo técnico, né? Um elenco já acostumado a ser campeão, já ganhou a Copa do Brasil recentemente, e a gente tem que confirmar ali, eu acho, se o Palmeiras é tetracampeão, mas o motivo de não querer que ele seja campeão. O outro adversário é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time que eu tenho uma enorme simpatia, porque é um clube que não é um clube de massa, mas é um clube que vem aí incomodando, né? Acabou eliminando a gente recentemente na Copa do Brasil, que se a gente tivesse vencido deles naquela ocasião, a gente poderia ter levantado o Hexa, né? Mas enfim, né? Coisas da bola, né? Pênalti foi no Jeromel, né? Pênalti que não deram, que poderia ter levado a gente para a final. Mas enfim, vamos para Atlético Mineiro, né? Conhecido, perdeu para a gente em 2016 na final. Um time tá na mesma inconstância aí do Grêmio, né? Ganha, perde, não mostrou ainda que veio. O São Paulo, que é um time que nunca venceu a Copa do Brasil, então seria ótimo enfrentar o São Paulo, né? Porque eu já sei que eles não vão ganhar mesmo. Mais um ano aí que o São Paulo não vai ganhar. O Fluminense vem bem, mas perdeu para o Fortaleza, né? Perdeu para o Fortaleza, então, assim, particularmente eu me refletindo ontem, o Flamengo, que é o tal do bicho papão aí, supostamente não vai bem das pernas, né? Então, mais uma vez confirmando aqui, o Palmeiras, para mim, é o grande adversário aí, né? Então, vou resumir um pouquinho aqui, tá? Fortaleza gostaria de enfrentar, não vejo. É um time que tem um baita de um futebol, mas seria interessante para a gente perceber como realmente está esse Grêmio, né, a nível nacional, né, que a gente teve poucos enfrentamentos ainda para a gente ter um retorno a respeito disso. Não é dos clubes mais interessantes a enfrentar, mas seria um confronto interessante. O Corinthians aí também, né, perdeu o clássico agora, é um clube que
talvez a gente teria uma chance bacana de classificar. O Santos a gente já venceu no Brasileiro. O Internacional, né, recentemente é extremamente freguês do Grêmio. O Internacional que só tem uma Copa do Brasil. Aí temos o América Mineiro do Wagner Mancini, né, a preferência aí do Rafael. Temos o Bahia, que é um time também interessante aí para tá enfrentando. O Botafogo, talvez aí junto com o Palmeiras, talvez seja um dos times aí que eu mais, né, temo enfrentar nessa Copa do Brasil. Aí Cruzeiro, perdemos de 1-0, então se a gente ganhar, tipo, no Brasileiro, né? Então se fosse esse placar na Copa do Brasil, 2-0 na Arena, já seria suficiente para vencer o Cruzeiro, né? Cruzeiro que foram enfrentamentos difíceis ano passado na Série B. E por último, o Sport, né? Que seria a Redes, né? Agora por enquanto ainda são oitavas, né? Mas vai que por um milagre, que muito provavelmente não vai acontecer, o Sport vai avançando até a final, né? Mas é um time que eu gostaria muito de enfrentar também, que eu acho que seriam enfrentamentos mais fáceis, né? Mas assim, sim, só concluindo aqui meus comentários, até estava brincando, não, seria bom a gente enfrentar o Flamengo já de cara, porque daí ou ganha ou já sai fora da competição, mas né, voltando para a partida do Cuiabá, eu vi alguma evolução naquele time, então um clube como o Grêmio, né, que passou pelo que passou recentemente, ainda a gente não sabe nem exatamente os 11 de preferência do Renato, seria bacana a gente pegar um clube ali que ia apresentar dificuldades, mas que a gente vencesse para ir subindo os degraus, né? Para quem sabe vai que, né, a competição favorita do Grêmio é a Copa do Brasil, né? O Grêmio foi o primeiro campeão, o primeiro a ser bicampeão, o primeiro a ser tricampeão, o primeiro a ser tetracampeão, o primeiro a ser pentacampeão. Espero que seja o primeiro a ser hepta, né? Ano que vem, quem sabe. Tem que pensar positivo, né, Rafael? Exatamente. Eu estava lembrando agora que se a gente for enfrentar o Bahia, vamos sofrer com a habilidade e a genialidade de Tassiano, né? Então vamos tentar evitar aí enfrentar o Bahia. Pois é. Onde está esse gol? Então vamos para o nosso próximo tópico aqui do Papo Aleatório. Eu vou pular por último aqui, depois talvez a gente volte no quinto aqui que a gente tinha separado. Eu estava reparando, né, que eu sempre, né, quem assistiu os podcasts anteriores, provavelmente eu devo ter comentado, né, eu sempre fico olhando quais são as páginas mais acessadas na Grêmiopédia. E em um dos últimos dias aí, o Thiago Machovski, né, goleiro, teve a página bastante acessada na Grêmiopédia, né, e é um cara que ele meio que sumiu, né? Ele teve uns momentos de titularidade ali em 2015, chegou a atuar em 2018 pelo Santa Cruz, e se tu joga no Google a aposentadoria dele, você não encontra, né? Mas a gente sabe que ele parou de jogar, deu uma olhada no Instagram do atleta e a gente sabe que tá fazendo alguma outra coisa da vida, né? Mas a gente fica o questionamento aí, né? Por onde anda Thiago Machovski? Eu vi aqui, deixa eu só confirmar aqui antes de eu falar, para não ficar... Eu vi aqui que em 2022 estaria treinando os goleiros do Irati, no Paraná. Interessante, essa informação aí eu não tenho. E então, aí a gente pode, já tem um caminho agora, né, para a gente pesquisar mais a fundo e saber onde está Thiago Machovski e responder na próxima edição, né, com mais detalhes e tal. Mas sim, é muito curioso, né, que 2015 ele estava ali e tal, e 16 e 17 ele ainda ficou no Grêmio, mas já não ficava nem, acho que, mais relacionado para os jogos e tal. Então é muito incrível, assim, né, como a carreira do atleta, ela é como um fósforo, assim, né, que se tu deixar acender, pô, acabou, já era. Vamos citar agora o exemplo do atual goleiro aí, né, que daqui a pouco pode ser que a carreira dele... Não sei, cara, ele tem talento, todo mundo fala em seleção brasileira, o novo Dida, mas o Adriel, cara, ele corre o risco. A gente não sabe o que pode... O amanhã a gente não sabe. Fica a dica. Sim, tu estava falando ali do Thiago e tal, e aí eu pensei assim, né, escutou, Adriel? Não tá escutando aí que a gente tá falando? Né, às vezes é um pouquinho de humildade nesses momentos, né? Até comentei com o Rafael nos bastidores aqui, né, entre os podcasts,
naquele vídeo, aquele documentário, né, que o Pablo Bueno produziu do Adriel, é falado a respeito de semeadura, né, e colheita, né? Isso. Só que o Adriel não percebeu que ele ainda está na semeadura e ele já acha que já está na colheita, né? Então tem toda essa questão aí. Vamos aproveitar que o papo fluiu aqui, a gente já está há um tempinho para falar de um jogo com placar elástico que o Grêmio teve há 4 anos atrás, uns 5 anos atrás, né? O Grêmio venceu o Cerro Porteño por 5-0 na Libertadores, né? Aquela Libertadores que a gente estava com a expectativa bem bacana, né, de levantar o segundo caneco consecutivo, né, o tetra, né? Naquela oportunidade o Everton marcou 2 vezes, né? O Everton que foi um dos vilões aí da eliminação na semifinal contra o River Plate, ele marcou 2 vezes, o Ramiro marcou uma, Jael e Cícero completaram um placar, né, desse 5-0 na fase de grupos contra o Cerro Porteño, que é um dos maiores clubes do Paraguai, né? E quer fazer um comentário a respeito desse jogo, Rafael? Tu tem a ficha desse jogo, porque se eu não me engano, naquela semana ali, o Grêmio tinha goleado o Santos, parece. O Maicon tava jogando fino da bola. Não sei se eu tô. Foi no jogo seguinte, o Grêmio venceu de 5-1 na partida seguinte. E eu lembro que o Maicon tava jogando fino da bola. O Maicon marcou 2, Everton, André e Arthur completaram o placar, né? O Arthur ainda estava no Grêmio naquela ocasião, né? Talvez se ele tivesse ficado até o final, a gente teria levantado, né, o tetra da Libertadores, né? Eu tenho uma boa recordação dessas semanas ali, né? Porque depois do ano de 2018 eu já não gosto muito de lembrar. Falando em datas, 2 jogadores aí que, né, o pessoal aí da nossa geração e principalmente os mais jovens devem lembrar, né, desse pelo menos, do Janderete, né, que está completando 30 anos hoje, né, ele é de 1993, né, teve uma passagem no Grêmio ali entre 2013 e 2014, jogador catarinense de Jaraguá do Sul. E o outro jogador, o Rafael sabe quem que é, né? Tá completando 37 anos hoje. Em teoria, talvez esteja atuando, né? Tu falou que ele se aposentou, né, Rafael? Eu tô tentando lembrar, porque antes tu não me entregou quem era. Eu tô até agora com uma pulga atrás da orelha. Eu vou chutar aqui. Posso chutar? Lateral direito. Errei? Não, errou. Então... Lateral 37? esquerdo. Então ele é de 86, né? Lateral esquerdo de 86. Lateral esquerdo. Tá. É aquele que tu falou antes. Não, é que eu entendi que tinha um xará teu que tava de aniversário ou alguma coisa. Não, quem tá de aniversário é o Bruno Teles. Eu tava pensando que era o teu xará que tava de aniversário. Bruno Teles tá de aniversário hoje também. Eu lembro do Bruno Teles naquele jogo, se tu puder pesquisar para nós, Grêmio e Santa Cruz de Recife, acho que era a penúltima rodada do Brasileiro 2006, uma coisa assim, penúltima ou última no Olímpico, e o Bruno Teles fez um gol, cara, se eu não estou enganado, e eu tava olhando esse jogo, e ele meteu um canhotaço, fez o gol, comemorou muito. Eu lembro que foi 2006 que ele surgiu, né, no profissional, se eu não me engano, no Grenal dos banheiros químicos, posso estar enganado. E aí ele fez o gol contra o Santa Cruz, e eu lembro que a gente ficou feliz, assim, porque era mais um nome ali na lateral esquerda que estava surgindo e tal, e a gente sempre, né, foi bem nessa de revelar nomes ali na lateral esquerda, né? E eu lembro muito bem do Bruno Teles. Esse jogo foi na 36ª rodada. Olha aí, ó, quase. O Bruno Teles abriu o placar, foi 3-1, né, o jogo. Patrício e Hugo, né, mais um canhoto aí fez gol na partida, mas aí, já que tu tá falando aí de lateral, eu fiz um levantamento aqui, né, por curiosidade, né, que o Grêmio, nos pontos corridos, já fez 959 gols. Né? Aí eu fui puxar os primeiros gols, quem marcou e tal. O primeiro gol que o Grêmio marcou
na era dos pontos corridos foi contra o Guarani, um gol de falta do Anderson Lima, né? E esse jogo acabou 3-1. O segundo gol foi do Christian, com assistência do lateral esquerdo Gilberto. E o terceiro gol também assistência do Gilberto e o gol do Emerson, né, volante. Então, esses aí os primeiros gols do Grêmio na era dos pontos corridos. O técnico, no momento, ainda era o Tite, né? Uhum. Então, fica aí a curiosidade a respeito do lateral esquerdo. O Gilberto, que não era da base do Grêmio, mas chegou a disputar a Copa do Mundo. Fez gol em Copa do Mundo contra o Japão, né? Aquele início, né, dos pontos corridos, o Grêmio ele quase foi para a segunda divisão, né? Então, até hoje a gente espera o Grêmio jogar um campeonato de pontos corridos em que ele entenda que cada jogo é uma final, para no final ter mais pontos e ser campeão. Quase aconteceu em 2008, quase aconteceu em 2012, se eu não me engano, com o Luxemburgo, né? 2012 ficou em terceiro, né? Mas fez uma pontuação, fez 71 pontos, né? 71 pontos, já teve campeão aí com essa faixa aí Exatamente. Então, eu me lembro que naquele ano era novidade aquela história, né? De, agora somos igual à Europa e tal. Tu vê, já vai fazer 20 anos, né, agora, hein? Tá fazendo agora, né, 20 anos. Sim, está fazendo 20 então, anos. Hoje é tão natural, né, essa coisa dos pontos corridos, e já faz 20 anos, é incrível. Parece que ontem a gente estava discutindo sobre isso, né? Então, pontos corridos ou mata-mata, e hoje já faz 20 anos, então acho que já se decidiu que o Brasil vai ser pontos corridos e não tem mais esse debate. E eu lembro que tu falou aí do Gilberto, eu fui assistir, eu não lembro se um ou mais jogos do Gilberto, mas eu me lembro de um jogo do Gilberto no Olímpico em que ele mostrou toda a sua classe, seu domínio, sua técnica e a sua visão de jogo com passes assim espetaculares. Então, o fato de ele ter feito 2 assistências nesse jogo aí não é surpresa, porque realmente o Gilberto tinha qualidade sobrando. E o Anderson Lima na cobrança de falta, por favor, né? Brincava, né, Vitor? O Grêmio que tava com saudades do Arce, né? E aí, logo, poucos anos depois, o Anderson Lima veio para o Grêmio e era um jogador que tinha uma ótima bola parada. Saudades. Eu vou falar uma curiosidade aí né, que foi muito comentado a respeito do jogo de ontem, né? O Grêmio são 3 jogos fora de casa, né? Porque na primeira rodada contra o Santos, o Grêmio jogou em Caxias, né? No Alfredo Jaconi. E na segunda visitou o Cruzeiro e ontem jogou em Cuiabá, né, na Arena Pantanal. Então a gente tem 6 pontos em 3 jogos fora de casa. Apesar que ontem, na primeira rodada, parecia que a gente estava jogando em casa, né? Sim. Muitos gremistas lá em Mato Grosso. Né? Então, apesar, né, por mais que o time não vem jogando como a gente gostaria que jogasse, ele vem fazendo uma pontuação adequada, né? Talvez até surpreendente em relação às condições que está tendo aí nesse retorno à Série A. Também vejo dessa maneira. Poderíamos sim estar agora com 0 pontos, porque não jogamos na Arena até agora, em 3 jogos, né? Então, poderíamos sim estar com 0 pontos agora, e aí sim estaríamos aqui chorando as pitangas, né? Sim. E me diz uma coisa, quando que o Grêmio volta a jogar na Arena? Já é na próxima rodada ou não? Sim, a próxima rodada o Grêmio joga em casa. Tá. Então foi só um jogo de punição. Faltava um jogo de punição aí para o Grêmio poder voltar para a Arena, e esperamos que voltem os gols do Luis Soares, né? É verdade. Tá zerado no Brasileiro, né? Tá zerado no Brasileiro. Na próxima rodada o Grêmio enfrenta o Red Bull Bragantino às 6h30 na Arena, dia 7 de maio, pela 4ª rodada. O Grêmio que hoje está na 7ª posição. É um domingo, 6h30. Já tá escuro essa hora aí? 6h30, 7 horas? Já, com certeza. Não... Ixi, Maria, por que não põe de tarde, Vitor? Num sol lá de Porto Alegre, pra gurizada depois do jogo ir pra usina do gasômetro, ver o pôr do sol. Pô, é chato isso. Num domingo, 6h30. Parece que não quer que o torcedor vá no estádio, pô.
Mas como esse retorno, né, a Arena já depois né, teve o jogo contra o ABC, né, mas né, um jogo de Campeonato Brasileiro já faz um tempinho que não tem jogo na Arena do Grêmio, então acredito que a gente vai colocar aí uns 40 mil torcedores, né, para ver o Soares fazer o primeiro gol dele no Brasileiro. Ó, tá gravado, hein? Se não tiver 40 mil, quero ver. Pois é, se for 40.001 já tá errado, né? Vamos lá, galera. Vamos aparecer tanto aqui no canal para se inscrever, deixar o like, compartilhar, comentar e também aparecer na Arena para desejar aí boa sorte para o Soares, principalmente, né? E para todo o elenco do Grêmio. E também para aquele rapazinho que fica lá fora gritando Renato Portaluppi. Então, hoje a gente ia ter a participação de um convidado meu, Heverson, só que ele acabou tendo, né, um imprevisto, não pôde participar, e aí fica estendido aí nosso convite, né? Sim, Quem quer meter a cara aí e conversar com a gente aqui, trocar uma ideia, dar opinião, falar bem, falar mal, lembrar histórias de Grêmio, né? Tá convidado. E se for alguém aí que foi ex-jogador, ex-funcionário, ou parente de jogador, parente de funcionário, também está convidado aí, com certeza tem várias histórias aí de bastidores, né? Aqui para o nosso canal Backstage Tricolor. Eu e o Rafael aí estamos levantando aí algumas histórias, aí estamos correndo atrás de ex-atletas do Grêmio, né? Em breve, novidades no canal, né? O bate-papo nosso aqui flui, mas com certeza é mais interessante a gente ouvir histórias da fonte, né? isso. Tem uma curiosidade aí que a gente em breve, hoje não vamos comentar hoje, mas a gente vai comentar em outro momento um pouquinho mais. É uma curiosidade a respeito do Denilson, tá? Denilson, pentacampeão mundial, aquele que os turcos, né, foram atrás dele, né, aquele momento icônico da Copa de 2002, a gente vai estar comentando uma certa situação aí no próximo, né? No próximo podcast a gente vai comentar esse bastidor da bola aí que algumas pessoas não sabem. Ficou uma boa chamada para você assistir o próximo episódio, hein? Uma história do Denilson vinculado aí ao Grêmio. É uma história que liga os dois nomes. Vamos ver o que vai sair disso aí. E, para fechar, eu quero que comente aqui embaixo quem foi lá na Grêmiopédia pesquisar sobre o Pablo Hernandes. Porque eu falei que quando o Kahneman chegou, eu pensei que talvez seria o próximo Pablo Hernandes. Quero ver colocar aí. Quem é que lembra do Pablo Hernandes? Valeu. Se Valeu, inscreve no Rafa. canal. Valeu, Rafael. Copiando aqui o Duda Garbi, né? Quem ficou até o final, vai lá e comenta nos comentários Pablo Hernandes, que a gente vai saber que ficou até o final do vídeo. Valeu então, Rafael. Isso aí, valeu, Vitor. Saudações tricolores. Valeu, vamos aproveitar aí o feriado.